Olá! Hoje, gente, nós vamos tratar de um assunto que é polêmico também, né? Eu dei um título polêmico, mas é para chamar a atenção dos irmãos, né? E eu espero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar a respeito de tudo isso. O título, né? É fanatismo que Divaldo Franco demonstra ou é apenas desconhecimento dos fundamentos de outra base religiosa? E eu falo aqui da questão da Umbanda, né? Que o nosso irmão Divaldo tem as questões polêmicas. E eu fiz um texto a respeito disso, tem muita gente batendo nele também nesse momento. Vamos ao texto. Uma das maiores mensagens que o Mestre Jesus, o Cristo, deixou para nós é a da fraternidade. É a maior. Se quisermos andar pelas veredas da terra, tendo a certeza de que estamos na direção correta, precisamos levar sempre a fraternidade pela frente, sendo esse o nosso cartão de apresentação. Bem, não é de desconhecimento de ninguém que o irmão Divaldo Franco é irredutível na questão do espiritismo. E como bom cristão que sou, compreendo que não há outro caminho a não ser o do Cristo. Mas também entendo que o caminho do Mestre Jesus não é doutrinário. É um caminho reto, sim, mas não segue uma única regra doutrinária. Dito isso, falo agora das manifestações de alguns irmãos da Umbanda. É sabido que Divaldo é contra tudo que está fora da doutrina espírita. Isso é declarado por ele mesmo. Eu não professo dogmas, nem do espiritismo, nem da Umbanda. Acredito que ambas têm papel fundamental na manutenção da verdadeira espiritualidade. Pelos meus estudos, posso incluir aqui, inclusive, a Quimbanda, com os Exus. Não fosse esse conjunto de ideias, o planeta já teria sucumbido à escuridão. Mas, por falta de conhecimento dos fundamentos destas três doutrinas em conjunto, uma fala mal da outra. Aqui fala, então, do nosso irmão Divaldo. Em suas falas, ele demonstra o que todo médium que não se instruiu, e isto está nas próprias palavras de Kardec, quando diz que o médium precisa se instruir para poder avançar, faz ao dizer que um preto velho é um espírito sem luz, declarando nos seus dizeres isso, né, gente? Bem, em parte ele está certo, pois são muitos os espíritos que se apresentam em terreiros de Umbanda se dizendo pretos velhos, e não são. E muitas vezes, na sua maioria, são enganadores, ou são pretos velhos de fato que precisam de socorro e têm que ser recolhidos. Porém, dizer que todos o são, sem saber por que um preto velho se apresenta como tal, deixa claro o que falta a Divaldo, que é o conhecimento do que nós chamamos de fundamento de Umbanda. Eu explico. Preto velho é um fundamento da Umbanda que existe como prova de humildade. Se um espírito de luz precisa fazer com que seu médium aprenda a humildade, ele se apresenta para o médium dessa forma, trazendo a luz de Oxalá, ou do Mestre Jesus, ou da Mãe Maria, ou ainda da Mãe Iemanjá. O preto velho, do seu jeito simples, com seus conselhos amorosos, sua paciência, sua calma, demonstra o que muitas vezes nós ignoramos, que ser humilde não é sinônimo de ignorância, mas de sabedoria. Quem lhes disse que a sabedoria está no título? Meu irmão Divaldo e irmãos espíritas, o espírito não tem cor, mas se ele se apresenta como um loiro de olhos azuis, com muita luz e se diz um médico, os senhores
irão acreditar. Haja visto a aparência desenhada do Mestre Jesus e dos demais espíritos pintados, às vezes de jaleco branco, túnicas brancas cheias de joias. Mas pergunto, por que eles não podem se apresentar como nas suas outras encarnações, onde foram negros? Precisam se apresentar para os senhores como freiras, padres e, claro, de preferência, brancos? Onde está a ignorância? No espírito ou no médium? Que não aceita assim, mas apenas em seus padrões pré-determinados? Quero deixar claro aqui que os livros de Kardec são estudados por nós e fazem parte da literatura que a casa indica para leitura e estudo. Mas que não somos doutrinários e sim abraçamos o que a doutrina traz de bom, que é a palavra do Mestre Jesus, bem como os ensinamentos a respeito da mediunidade e do mundo espiritual. Mas vejam, os livros do Kardec não trazem os ensinamentos sobre o restante das energias do planeta e como estas funcionam. A Umbanda, de Rubens Saraceni, por exemplo, traz. E ali tem muita coisa escrita, inclusive como a energia funciona. E aqui então eu faço a pergunta, por que não juntar os conhecimentos alinhados ao Cristo, já que os espíritos que se manifestam na Umbanda trazem este mesmo alinhamento? Ah, mas os livros do Kardec não falam sobre isso. Bem, não é porque não está escrito nos livros do Kardec que não exista. Kardec fez uma parte muito importante, que era trazer a palavra do Mestre Jesus novamente para nós. A Umbanda traz o conhecimento a respeito de outras questões que são muito relevantes para a sobrevivência da raça humana na face da Terra. Ah, Marcelo, mas nós temos os médicos na linha espírita que trazem a cura com as suas cirurgias astrais. Sim, mas os elementos que estes médicos pegam vêm da natureza. Eles usam os elementos da natureza para fazer os tratamentos. Estes elementos são explicados na Umbanda, assim como os locais onde eles são colhidos, onde eles podem ser colhidos, onde eles devem ser colhidos. Como eu disse, não há livros espíritas que falem das ervas e dos mundos dévicos, por exemplo. E este é apenas um dos fatores que eu cito. Poderia discorrer uma enormidade de coisas que o kardecismo não trata e que a espiritualidade baseada na Umbanda e na Quimbanda trata e consegue curar. Outro ponto importante a ser dito, que o irmão Divaldo salientou, é que se entende que, quando a coisa é mais pesada, o espiritismo não trata. Claro, manda para um preto velho porque o preto velho é lixeiro. Não, ele não é lixeiro. O preto velho, como eu disse, trabalha com a humildade. Existem outros espíritos que trabalham com os lixos mais pesados e que trabalham inclusive na linha espírita. Só que eles, para nós, têm um nome. Existem coisas e coisas que sim, o espiritismo em si não trata. Apesar das tentativas de tratamento, muita coisa é sim feita pelo pessoal que trabalha na Umbanda e na Quimbanda. A diferença é que nestas religiões, estas pessoas têm nome, são reconhecidos e podem se apresentar como são. E sim, um preto velho pode desmanchar magias antigas se ele quiser, mas geralmente eles não vêm assim. Ao bel prazer trabalhar conosco, pois a muitos falta humildade. Então, vêm os Exus, que são os mesmos que trabalham nos centros espíritas fazendo o recolhimento, acompanhando e acompanhados de caboclos. Os índios, né? Os nossos índios aqui e outros tipos de caboclos que existem também. Quando um preto velho aparece, é para dar uma palestra, como um médico, na mesa mediúnica ou na mesa dos palestrantes, por exemplo. Né? Os pretos velhos mais elevados fazem isso. Aqui em nossa casa, ninguém precisa mudar a roupagem para trabalhar. Espíritos e entidades originários da Umbanda vêm trabalhar como tal. Assim como médicos, espíritas, padres, pastores evangélicos,
se apresentam aos olhos dos médiuns videntes como eles são em todos os lugares, sem problemas dogmáticos a serem demonstrados por médium algum. Tudo sempre depende da energia que precisa ser doutrinada, pois ela, sim, sempre carrega algum tipo de preconceito. Imagine você tentar doutrinar alguém que viveu 500 anos antes de Cristo. Se falar em Jesus Cristo para ele, ele vai rir da cara do doutrinador. Porém, se você falar de Oxalá, que data de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, né? E digamos que esse espírito seja lá da África, né? É mais provável que você consiga doutriná-lo, sim. Existe muito problema que poderia ser evitado e muita desinformação que poderia ser neutralizada se os médiuns tivessem o que é mais difícil, a meu ver, que é a tal da aceitação. Enquanto o médium não se resignar em aceitar o que a verdadeira espiritualidade demonstra, sem querer impor suas ideias, ele não expandirá sua consciência e viverá isolado, de forma a perder muitas vezes a razão a respeito daquilo que fala ou professa. Quero encerrar esse vídeo reforçando o que já falei em vídeos anteriores. Não fosse a doutrina espírita a base da energia do Cristo no planeta, não teria sido revitalizada em todas as demais que professam fé através desta energia. Todos nós, espiritualistas de todos os tipos, umbandistas, quimbandistas, católicos, evangélicos e todo aquele que professa fé através de alguma doutrina ou credo cristão, devemos a Chico Xavier e posteriormente a Divaldo Franco o crescimento de duas coisas: a crença na reencarnação e a manutenção da fé no Mestre Jesus, o Cristo. Não fossem eles, isso tudo já teria se perdido. Portanto, abram seus corações e sejam fraternos. Parem de querer fazer juízo de quem deu muito para a vossa fé e fez com que você tivesse um meio de rezar e amenizar tuas dores. Agradeça e ore por todos aqueles que trabalharam e trabalham diariamente na senda do Mestre Jesus. Suas dores e entregas são inconcebíveis e imperceptíveis a quem olha de fora. E é só se entregando que você vai poder chegar a perceber o quão difícil é esta vida. Quem professa e vive isso diariamente sabe muito bem do que eu estou falando. Esta é a espiritualidade vertical. Te inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário e, gente, deixa a tua pergunta que eu vou te responder com todo prazer. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado desse. Vem comigo. Vem bater um papo.